Bom dia! Seja bem-vindo à nossa live de roseiras. Vamos chegando, pessoal. Hoje, absolutamente todas as coisas que você precisa para fazer um excelente cultivo, manutenção, multiplicação, florada, cuidados com pragas, com doenças, substratos adequados, para deixar os seus clientes fascinados no seu trabalho. Deixa eu dar um bom dia para quem tá chegando aí. Oi, Isa! Companhia do Verde Paisagismo, Edson, Charles, Bruno, Jonas Aquino Leite, Charles, Daniel e Janaína. Oi, Ellen. Bom dia! Quero saber quem aí tem... tá tremendo aqui a mesa, né? Aí, parou. Quem aí tem clientes ou gosta simplesmente de roseiras? Coloca aí pra mim. Bom dia! Hoje vocês vão aprender absolutamente todas as coisas que vocês precisam saber para terem cuidados muito extraordinários. E além disso, os produtores de plantas ornamentais também terão sua vez na live de hoje, tá? Vocês vão aprender a produzir mudas de rosas. Inclusive, ó, tem ali algumas roseiras que eu trouxe para vocês. Nem ia fazer aqui, ia fazer lá no jardim lá fora. Mas tem um vizinho, que tem um cachorro. E esse cachorro não para de latir. Então eu trouxe pra cá. Babu, bom dia. Lenilson. Tem mini rosa, Isa? Professor Fabrício Ribeiro, bom dia, minha vida. Aninha, Márcia, bom dia. Antes ainda da gente iniciar o tema de hoje, eu quero fazer um teste, quero pedir a ajuda de vocês. Eu quero testar um microfone novo, eu quero ver com vocês se fica melhor vocês me ouvirem assim, da forma que eu tô falando agora, ou da seguinte forma, ó. Peraí. Ou assim, como fica melhor? Alô, alô. Fica assim muito ruído, fica chiando. Como que vocês conseguem me ouvir agora? Melhor assim? Melhor antes? Se tiver melhor antes, eu tiro o microfone, tá? É importante que vocês me escutem bem. Alô, alô. Agora antes. Assim fica mais baixo? Ficou mais baixo desse jeito? Foi. Melhor agora? Ixi, agora não tô entendendo nada. Assim melhor? Entendi, ficou mais alto. Opiniões muito divididas aqui, hein? Eu quero muito saber, para conseguir falar bem com vocês. Assim tá melhor? Ficou mais limpo o som? Isso, beleza? Vou manter assim então, tudo bem? Quem entrar pra live não vai sair correndo. Ficou mais alto, mas o mais alto bom. Se estiver muito alto aí pra vocês a minha voz, abaixa aí um pouquinho o volume. Acho que assim vai ficar melhor. E ali, depois eu vou ali com vocês pra vocês identificarem pragas, doenças, fazerem adubação, produção de mudas. Ah, então tá bom. A minha vida tá dizendo que ficou melhor. Professor Fabrício Ribeiro, gente. Se a dona Regina tiver nessa live... Então bora, vamos lá. Lembrando que se vocês tiverem perguntas, quiserem colocar coisas e de forma alguma queiram que eu perca de lê-las e de responder, aqui embaixo do chat tem um balãozinho com ponto de interrogação. Você vai clicar nesse ponto de interrogação e vai digitar ali, escrever a sua pergunta, tá? Em alguns momentos eu vou parar e vou responder as perguntas de vocês. Jardinistas de sucesso que estão aí, Carlos, Isa, pessoal, vou pedir para vocês darem um disparo lá no grupo
de vocês, da turma de vocês, tá bom? Turma Jardinista de Sucesso. E antes da gente começar, você do futuro que está assistindo essa live, já curte, comenta, salva, compartilha com alguém, assim você ajuda a nossa mensagem a chegar mais longe, tá bom? E contribui também para que outras pessoas tenham sucesso profissional, tenham sucesso nos seus cultivos. E eu sei que tem bastante gente que também segue aqui o perfil, mas que não tem o objetivo de trabalhar com isso, embora o foco do nosso perfil seja esse, ajudar empreendedores a crescerem no paisagismo e na jardinagem. Tem pessoas aqui que vêm para aprender a cuidar das próprias plantas e tá tudo bem, tá? Eu sou Larissa Ribeiro, engenheira agrônoma e paisagista, especialista em paisagismo e jardinagem, educação ambiental, mestre em agroecologia e criadora do método Jardinista de Sucesso, onde nós temos já jardinistas de sucesso em 15 estados do Brasil, esparramados por todo lugar e fora do Brasil. Não sei se o Ivo está por aí também. Nós temos aluno internacional. E outra coisa, perguntas que eu recebo diariamente sobre quanto custa o curso, como faz para fazer. Muito em breve nós vamos abrir uma nova turma. E nessa abertura de turma vão todas as informações, tá bom? Então fica atento aqui nas redes sociais, Instagram, Facebook, que a gente vai divulgar, tá bom? Roseiras, vou deixar uma amarelinha aqui, ó, lá de fundo para vocês. Roseiras são plantas extremamente ornamentais, são plantas tradicionais, todo mundo conhece um pé de rosa. Todo mundo conhece as rosas, mas não é porque todo mundo conhece que ela consegue se tornar uma planta batida, uma planta menos interessante, assim como algumas coitadas acontecem, tá? Algumas, de tanto ver, de tanto ter, elas acabam perdendo a graça, o que não acontece com elas. Acredito eu que porque a gente tem uma variedade muito grande de flores, a gente tem mais de 100 espécies de flores, de roseiras, elas se tornam plantas colecionáveis. E plantas colecionáveis, elas atraem um público muito grande. Assim como as pessoas que começam a colecionar rosas do deserto, os cactos, as suculentas, tem também os colecionadores de rosas. E a gente tem rosas mini, como é o caso, por exemplo, da Isa que comentou ali, tem roseiras mini, tem rosas grandes, tem rosas trepadeiras, rosas de vários formatos de flores, cores de flores, mix de cores, uma única flor com várias cores dentro dela, tá? E acredito que por isso ela se torna tão bonita, além do ponto de produzir flores mesmo. Isso se torna muito atrativo para a grande maioria das pessoas e as flores de rosa, elas são perfumadas. As roseiras, no geral, podem ser cultivadas em vasos, podem ser cultivadas direto na terra, no solo, e elas também são de corte. A gente pode fazer arranjos para estarem decorando parte interna de casa. E se você quiser, depois que eu fale sobre arranjos de flores, existe uma forma de você montar esses arranjos e que eles durem muito tempo. As estacas com botões de flores durem bastante, tá? Então vamos lá, você que está chegando agora, hoje você vai aprender cultivo, rega, adubação, identificação de pragas, doenças, e os produtores de plantas ornamentais terão um super bônus aí também. Eu vou ensinar duas formas de produzir mudas. Uma delas é mais interessante que a outra. Eu coloquei uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Você está com papel e caneta aí? Tá anotando? Isso é importante, especialmente se você quer ganhar tempo na vida, tá? Pega um papel, pega uma caneta e bora. Substratos para a rosa do deserto, onde ela gosta de ser plantada. Substratos de rosa do deserto são bem drenáveis, levinhos. Sabe aquele material que a gente chega numa floricultura, num lugar que vende esse tipo de material para planta e a gente fala assim, eu quero um substrato? Aquele que a gente pega, ele é bem solto, só que ele é rico em matéria orgânica. Ele tem lá dentro dele humo de minhoca ou esterco de gado bem curtido. Esse é um excelente substrato para a rosa do deserto. Deixa eu voltar para roseiras. Rosa do deserto, eu tirei rosa do deserto. E esse é um excelente substrato para roseiras. As rosas, em geral, são muito suscetíveis a doenças causadas por fungos. E por esse motivo, a gente não pode cultivá-las em substratos que acumulem água por muito tempo. Elas gostam de água? Gostam, mas elas não gostam de serem mantidas úmidas. Então, é aquele substrato que a gente coloca água em cima
e escorre embaixo com velocidade. Larissa, tem algum jeito de eu fazer esse substrato? Eu não queria comprar, eu tenho um pouco de terra aqui, terra vegetal, alguns chamam de terra preta, eu posso usar esse material? Você pode usar, só que você vai fazer uma proporção aí de mistura, tá? Você vai colocar metade da quantidade para o vaso, para o recipiente, metade de areia lavada de construção e metade de terra vegetal. Aí você já melhora bastante as características desse substrato. Pessoal que tem aí casca de arroz carbonizada, tem alguns produtores de plantas ornamentais aí que utilizam, é um excelente material, não retém muita umidade e além disso tem silício que ajuda aí em algumas coisas, deixa isso para um outro momento. Você pode também fazer uma proporção de 70% de terra com 30% de casca de arroz carbonizada. É outro substrato que fica show de bola para você cultivar roseiras e dessa forma, fazendo com que ela esteja num ambiente de desenvolvimento que não retenha umidade, você favorece que essa planta ela se torne mais resistente ao ataque de doenças, especialmente em algumas épocas do ano, onde as doenças sobem, onde as doenças elas acontecem com uma facilidade muito grande, porque a condição do ambiente favorece isso. Esse período do ano, começo do ano, é o verão no Brasil, em vários estados, ele é bastante chuvoso. E qual é o problema disso? Verão chuvoso, temperaturas altas, favorecem o desenvolvimento de fungos. E roseiras, como eu disse lá no início, são muito atacadas por fungos. Melhorando, oferecendo um substrato adequado, a gente reduz a chance delas serem atacadas com uma severidade muito grande por doenças. Entendido? Não significa que não vá acontecer, mas se acontecer é mais fácil de tratar porque ela tem uma melhor condição de cultivo, ok? Anotaram aí os substratos adequados para que vocês possam fazer ou para que vocês possam adquirir? Sim? Então tá bom. E a rega? Falei para vocês que elas não podem acumular água por muito tempo, não serem mantidas úmidas, tá? Diferente de algumas plantas, como por exemplo lá atrás, lá no chão, vocês estão vendo um lírio da paz. O lírio gosta de um pouco mais de umidade, embora também seja um substrato leve, o que ele mais prefere. Mas as roseiras, elas têm que ser mantidas ligeiramente úmidas. O que é ligeiramente úmida? Você vai colocar a mão lá no substrato por cima, lá em cima do vaso, e vai sentir como tá. Não pode estar muito úmido. A gente espera dar uma secadinha naquela parte de cima sem esturricar, entende? Larissa, agora ficou meio complicado, porque a gente mantém úmido, espera secar entre as regas e também tem um ligeiramente úmido, tá? Coloca a mão e sente, tem que ter uma umidade leve ali. Não tem como adivinhar isso sem colocar a mão ou sem uma boa observação frequente, todos os dias olhando as plantas, essa lida constante vai favorecendo quase que uma intuição, é a intuição verdadeira, aquela que vem através do conhecimento, tá? Você tem um conhecimento anterior, então você consegue observar. Molhei as roseiras ontem, hoje tá sol, mas eu molhei bem, então não vou molhar hoje, vou esperar amanhã e amanhã dar uma colocada na mão ali no substrato, na terra e sente como tá, ok? Essa rega, preferencialmente, a gente faz no comecinho da manhã e não à noite, justamente porque são plantas que são mais suscetíveis ao ataque de fungos. Então, quando a gente faz a rega no período da noite, elas passam por um período muito longo de umidade e a gente não quer isso, tá? Então, comecinho da manhã, vai molhar em horários bem quentes, meio-dia, 3 horas da tarde, porque justamente está calor, vamos dar uma refrescada nessas plantas? Não. A gente cuida dos jardins assemelhando o máximo que a gente pode, não dá para ser idêntico, mas assemelhando o máximo possível a condição da natureza. E eventualmente chove durante o dia. Nesse período, aqui onde eu moro, está chovendo praticamente todos os dias. Só que, se você... É um período do ano, tá? É uma fase do ano em que alguns meses estão assim.
Agora, se você começar todos os dias molhar essas plantas em horários muito quentes, você vai gerar um estresse. Na natureza não chove todos os dias em horários muito quentes, tá? Então não faça isso, evite. E recomende ao seu cliente, conte, ensine o seu cliente como fazer a rega, como fazer a observação das plantas e adequar os cuidados para aquelas espécies. Vai pegar o cliente, o João, a Maria, a Tereza, vai levar eles até as roseiras que estão cheias de doenças, estão com pragas, estão mal, depois replantou, fez aquele trabalho legal que você vai dar conta de fazer. Ensine ele a regar, porque você vai embora e o trabalho de cuidado ali até que você volte vai ser dele, tá? Ajuda ele, colocar a mão na terra, perceber a umidade, se vai molhar, se não vai molhar e o horário. Então, tem que explicar e ser bem enfático. Falar, olha, comecinho da manhã precisa molhar, mas tem que ser comecinho. Não adianta, começou o dia cedinho lá e tal, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Só que foi fazendo várias outras coisas e quando é 9 horas que vai molhar. Por quê? 9 horas, está muito perto das 10, das 11. Então, vai ter uma umidade muito grande ali e temperaturas muito altas. As raízes em contato com essa umidade muito quente pode trazer algum prejuízo. Entendido? Até aí? Alguma dúvida? Uma outra coisa fundamental. Você vai comprar... Peraí. Você vai trazer uma roseira de uma floricultura, de um garden, às vezes até do mercado. Assim, ó, maravilhosa. Nossa, assim ficou bonito para tirar um print, hein? Maravilhosa. Só que roseiras como essas aqui, elas têm um padrão. E se você vai comprar numa floricultura, alguma loja assim que vende em uma grande quantidade, se você não souber com as pessoas que estão te vendendo lá de onde veio, você pode intuir que foi produzido em lote, em estufas. E estufas são ambientes controlados. Controlados em questão de umidade, temperatura, ventilação, irrigação, inclusive nas grandes estufas de produção, os vasinhos eles ficam todos no chão e a rega e a adubação ela chega por baixo, tá? É uma rega que vem aqui com o adubo e o adubo ele vem, é uma rega por imersão. Esses vasinhos eles absorvem essa água e os adubos de baixo para cima. E aí a gente pega essas roseiras de uma condição perfeita de cultivo e leva para casa ou vai levar direto para o jardim para executar o projeto. Não façam isso. Não façam isso, em hipótese nenhuma. Ficou longe de vocês, mas ficou tão bonito aqui, eu vou deixar aqui. Ai. Não façam isso. Quando a gente compra mudas produzidas nesses ambientes, elas são lindas, são saudáveis. Se vende Olambra, por exemplo, existe um padrão, as cooperativas têm um padrão. Olha, tem que ter tantos botões fechados, tantas rosas abertas, sabiam? E a gente compra elas perfeitas. Só que elas estão numa condição, adaptadas a uma condição muito diferente do jardim que a gente tem em casa, do jardim do nosso cliente, onde tem temperatura muito alta, pode ventar demais, pode ventar de menos, a rega com certeza vai ser diferente, vai molhar de uma forma que a planta não está adaptada. Então o que vai acontecer? Ela vai sentir muito. Ela pode amarelar, pode abortar botõezinhos, pode começar a perder algumas folhas. As roseiras, elas precisam passar por um processo de rustificação. Tá? De deixar rústico. A gente também chama na agronomia de aclimatação, de acostumar essas espécies a um novo clima, a um novo ambiente, ok? Certo. Então, o que você vai fazer? Eu tô olhando ali porque eu anotei muitas coisas que eu não quero deixar passar para você, tá? Então, o que você vai fazer até que essa planta, ela esteja em uma melhor condição para que você
coloque no jardim. Você vai levar um tempo adaptando a nova condição. E uma coisa muito importante nesse primeiro momento, para rustificar as roseiras, você vai fazer uma rega de uma forma que você evite molhar folhas. Eu falo aqui sempre, cuidem das plantas de uma forma que seja o mais semelhante possível à condição que ela tem na natureza. Só que elas foram produzidas de uma forma muito diferente do que elas se desenvolveriam na natureza. Ela tem uma condição muito perfeita para explodir nesse potencial ornamental. Então, vamos a alguns pontos para que você não perca as roseiras e para que você não execute um projeto de paisagismo ou feito por você ou feito por uma outra pessoa e você vai fazer a implantação, a execução desse jardim. Primeira coisa, acabou de chegar a muda, as rosas, no geral, elas são de sol pleno e se adaptam também bem à meia sombra. Identifica, através do local que você mora, se você tem aí temperaturas muito altas ou se você tem temperaturas mais amenas. Eu estou no Sudeste, tem várias pessoas aqui, ó, gente de Minas já vi aqui, no Nordeste tem aqui, temperaturas muito altas. Não é porque a descrição dessa planta, a recomendação é que seja de sol pleno, que vai funcionar bem em sol pleno no Brasil inteiro. Se a temperatura for muito alta do local onde você vai implantar esse jardim, você vai deixar em meia sombra, entendido? Se você colocar no solzão, ela vai queimar. Agora, se você estiver mais para o sul, você pode ir fazendo a exposição lenta, gradual, até que ela chegue no sol pleno. Como é que você vai fazer isso? Comprou, trouxe hoje para casa, essa planta estava no sombrito, 50%, maravilhosa e tal. Eu vou continuar deixando ela numa condição em que ela pegue pouquinho sol, no comecinho da manhã ou do finalzinho da tarde. Deixa ela assim por uma semana mais ou menos. Mais ou menos, não tem uma quantidade exata. E a rega durante esse período não vai ser com uma mangueira por cima, nem com um regador por cima das folhas. Por quê? Porque ela ainda está frágil. E nas estufas ela recebia água, rega por imersão. A água vem por baixo, ela absorve de baixo para cima. Então, como ela ainda está frágil, a gente não quer favorecer o desenvolvimento de fungos, a gente vai molhar direto no substrato, direto lá embaixo. Deu uma semana nessa condição, você pode ir aumentando a exposição ao sol, até que, aumentando aos poucos, tá? Uma semana, primeira semana, um solzinho mais fraco, comecinho da manhã, finalzinho da tarde. Segunda semana, aumenta um pouco mais. Terceira semana já pode fazer a exposição no local ideal para onde ela vai estar. Reforço. Se forem locais muito quentes, esses que vocês estão, meia sombra é o suficiente, o mais adequado. Agora, se não for, é uma condição de temperaturas um pouco mais amenas, você vai fazer a exposição ao sol pleno. E oferecendo essas condições, você consegue fazer com que essa planta ela tenha floradas mais longas e um maior número de flores também. Entendido? Se tiver dúvida, coloca lá no balãozinho, ok? Ok. Adubação. A gente come, né? Não sei se você já tomou café e hoje eu já tomei café. Você se alimenta para conseguir viver bem, resistente, saudável. As plantas em geral também precisam se alimentar. E o alimento das plantas é através dos adubos. A gente pode estimular uma coisa ou outra dependendo do objetivo naquele momento ou dependendo da necessidade da planta, que é o mais recomendado. Se essa planta ela tá como, se as roseiras vão estar assim mais ou menos, ó, cheia de flores, ela tá consumindo muito fósforo nesse período. Se ela está consumindo muito fósforo, porque ele é responsável, um dos responsáveis, né, pelo florescimento, a planta está absorvendo do substrato, está absorvendo do solo. E em vasos
essa observação, ela é ainda mais importante do que quando as plantas estão no solo, porque olha o tamanhozinho do vaso para o tamanho da planta. Ela vai absorvendo nutriente, absorvendo, e vai começar a faltar aqui com uma velocidade maior do que se ela estivesse direto no solo, certo? Porque lá no solo tem mais espaço, tem um movimento de vida, então a gente vai repor os nutrientes das plantas. E aí eu quero levar vocês aqui, ó. Eu vou fechar um pouquinho a câmera, vocês vão continuar me ouvindo. Como que eu fecho mesmo? Aqui. Porque eu vou levar vocês ali, tá? Vou mostrar para vocês alguns adubos e vocês vão ver forma de podar para estimular a brotação. Vocês vão identificar uma praga que é bem frequente. E eu tava mexendo aqui e me deu a impressão de ter outra. Não, não é não. São só manchinhas. Pera lá. Não, são só manchinhas mesmo. Temos uma praga que é bem frequente em roseiras e a gente tem uma doença também que é muito comum. Então, eu quero levar vocês ali para identificar e mostrar formas de controlar, tudo bem? Vai conversando aí. Vamos lá. Fechei só para que vocês fiquem com uma imagem melhor, tá? Vamos ver se assim fica bom. Aí. Aí. Super aulão, hein? Adubação. Agora eu não enxergo nada, tá? Eu sou míope. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Melhorou. Seguinte, a planta tá florindo, ela tá produzindo flores, tá com botões, ela precisa de uma reposição de fósforo. Onde é que você encontra o fósforo? Oi, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Aqui que fica o segredo, né? Eu vou subir isso aqui que tá feio. Não sei se vocês sacaram, eu tô de chinelo. Ah, Larissa. Parede desenhada de flores pro garden? Não, são rosas de verdade. Deixa eu pôr assim. Tá tudo bonitinho aqui só, né? Onde vocês estão enxergando. Vamos lá então. As plantas estão florindo. Repõe fósforo para que elas tenham floradas que durem mais tempo, para que esses botões sejam mais resistentes e nesse momento você tem algumas alternativas a oferecer para sua planta. Eu trouxe duas alternativas aqui, tá? Eu falei no comecinho da live, caso você não tenha chegado, eu sou engenheira agrônoma e eu gosto muito, muito dos cuidados com o meio ambiente. Mas a radicalidade eu acho que não é boa, tá? É a minha opinião, não sei o que você pensa sobre isso, mas existem momentos em que eu considero importante o uso de produtos sintéticos, produtos artificiais. Eles são feitos, pessoal, não como vilões, eles são produzidos para contribuir de alguma forma. Só que o uso indiscriminado, o uso frequente de adubos sintéticos, adubos artificiais, eles vão trazer prejuízos, tá? A médio, longo prazo, eles vão trazer alguns problemas. Só que em determinados momentos são os recursos melhores que a gente tem para utilizar. Vamos supor, Fábio tá aí, Almeida Jardinagem. O Fábio fez uma live comigo, ele é jardinista de sucesso. E ele falando sobre umas roseiras que ele fez um trabalho maravilhoso. E naquele caso do Fábio, se você não assistiu, depois assiste a live dele. Naquele caso, que pode ser o caso em que você encontre também. Deixa eu refazer a minha fala só porque o meu editor me chamou minha atenção. Em casos de roseiras, em que você esteja com roseiras assim, pé de rosa, não tem nem a flor rosa aqui, mas roseiras desfolhadas, sem flores, sem nada, que estão assim pedindo socorro há bastante tempo, talvez também atacada por pragas ou alguma doença, ela está mostrando que ela precisa de ajuda rápido, como por exemplo o caso dessa coitadinha aqui, ó. Isso aqui é uma roseira, não sei nem se vocês conseguem ver direitinho aí, ó.
sem folhas, só galinhos, sem qualquer sinal de produção de flores aqui. Nesse caso, essa planta ela está indicando para a gente que ela precisa de ajuda rápida. E uma forma de oferecer essa ajuda rápida é através de alguns adubos sintéticos em pó ou líquidos mesmo, tá? Essa forma de adubo ela vai ser absorvida rapidinho pela planta e vai começar a fazer o uso. Então, para estimular a floração ou manter floradas mais longas, você pode usar alguns adubos sintéticos. Eu trouxe um aqui, ó. Esse aqui não importa nem a marca, tá? É a formulação. Isso aqui é um 4-14-8. 4-14-8 no geral em pó, não granulado. Em pó vai ser excelente para que você consiga esses resultados da florada. Por que 4-14-8? Porque o 14, esse número do meio, tá indicando a porcentagem de fósforo que você tem ali naquele adubo, tá? Larissa, a planta tá linda, ela tá maravilhosa, semelhante a essa aqui, saudável, com flores. O que que eu faço? Eu também uso esse tipo de adubo? Não necessariamente. Quando a planta tá bem, você não precisa de uma resposta rápida. Você precisa manter essa planta muito bonita. Então, você pode usar adubos também concentrados em fósforo, mas que sejam orgânicos. Esse aqui, ele não libera tão devagar, tá? É a farinha de osso. Não tão rápido quanto esse sintético. Também não importa a marca não, tá, gente? É a composição aqui, farinha de osso. A farinha de osso tem bastante fósforo. A gente aplica na planta e vai manter ela num bom estado de nutrição. Entendido? Larissa, vou fazer sempre adubação assim, 4-14-8, farinha de osso? Não. O ideal é que você intercale as adubações de uma forma que você auxilie a manter tanto a florada quanto parte verde, crescimento, rebrota de galhos. Isso para plantas floríferas, tá? Que tem um potencial ornamental nas flores. Intercale adubos, use diferentes fontes de adubos. Aqui eu trouxe um e esse eu realmente gosto muito. É um adubo da Ecoadubo, só que ele é granulado. E adubos granulados, vou abrir para vocês verem. Adubos granulados, eles não podem ficar em contato com as estruturas da planta. Por que eu falei para vocês que eu gosto muito desse adubo aqui? Porque ele é ecológico, tá? E ele favorece uma série de questões, além de ser bem equilibrado, é bem rico em muitos nutrientes, então ele vai repor não só o NPK, não só o fósforo, não poucos nutrientes, mas ele mantém um equilíbrio. Adubos orgânicos, como é o caso desse aqui, eles auxiliam o desenvolvimento de vida no substrato, na terra. E isso, por uma série de questões que a gente deixa para um outro momento, faz com que a vida do solo ela seja muito mais rica, tá? E a planta em cima, ela vai expressar essa riqueza lá do solo. Entendido? Tem um outro tipo de adubo que vocês também podem fazer uso, que são adubos foliares. Adubos foliares são esses que a gente aplica nas folhas. E o que está escrito nesse adubo aqui? Vocês conseguem ler? É adubo para quê? Dá pra ler? Põe aí pra mim, deixa eu ver. Não sei se dá pra enxergar. Adubo pra? Fala, senão eu não sigo. Isso. Adubo pra orquídea. Larissa, eu vou usar um adubo pra orquídea pra roseira? Vai, sabe por quê? Você precisa, nesse momento, estimular a floração. E adubos para orquídeas não são exclusivamente para orquídeas, elas têm mais fósforo. E é por isso que o fabricante diz aqui, não importa a marca não, eu só quero que você entenda o princípio. Entendendo o princípio, você fica livre das marcas comerciais. Existem marcas muito boas, só que aqui é importante que você saia hoje sabendo como escolher, tá? Isso vai te dar mais autonomia. Tem bastante fósforo, então você pode fazer uso dele. E você vai borrifar sobre a planta, sobre as folhas. Mas, pessoal, evitem aplicar nas roseiras produtos que peguem direto nas flores. Por quê, Larissa? Porque a gente tem especialmente quando são botões, tá? Porque a gente tem, no contato de alguns produtos com as flores, a gente tem um abortamento, uma taxa de abortamento alta, certo? Ok, entendido? Até aí? O que eu quero que você saiba também?
As plantas, em geral, elas possuem alguns pontinhos especiais responsáveis pela rebrota, tá? Quando você tem roseiras muito grandes, muito altas, olha essa aqui, ela tá com uma flor, mas olha só, um galhão. E isso é muito frequente quando as roseiras estão plantadas direto na terra. O tempo vai passando e é natural que isso aconteça, né? Porque as folhas mais velhas, elas estão embaixo. Logo elas vão ficando velhas, vão caindo. E os brotos novos estão na ponta. Então, a gente vai ter folha só em uma parte embaixo, lá tudo seco, tá? Bem caneluda. O que é que você vai fazer? Eu não vou podar essa não, eu vou podar essa aqui. Eu vou podar essa aqui que ela tá sem nenhum brotinho. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para as roseiras e você vai podar em um ponto onde você queira que logo abaixo desse ponto você tenha estímulo de brotos novos, ok? Por exemplo, eu quero que ela encha aqui, Larissa, porque ela tá muito desgalhada aqui, tá muito seca. E, inclusive, você vai olhar de uma forma que essa roseira, ela fique cheia como um todo. Se você poda vários locais iguais, como se, por exemplo, cortou uma franja, sabe? As mulheres acho que vão saber melhor aí. Tem uma franjinha, você vai lá e corta reto. No caso das roseiras, se você cortar reto, ela vai encher aqui, em um ponto muito denso, muito grande de folhas. E nem sempre esse é o melhor formato. Às vezes você vai querer que aqui dê um pouco de folhas, aqui dê um pouco de folhas, e aí você vai dar cortes em alturas diferentes, tá? Imaginando que logo abaixo você vai ter um estímulo de florada. Cuidado que tem espinhos, tá? A maioria tem espinho. Nem toda rosa tem espinho, mas algumas tem. Ó, pega uma lâmina bem afiadinha, de preferência faz um corte na diagonal, porque quando essa planta receber água, chuva e tal, facilita o escorrimento, não fica empoçadinho aqui em cima enquanto a planta ainda não cicatrizou. Se ficar empoçado ali naquele momento antes da cicatrização, pode facilitar o desenvolvimento de doenças, tá? Então, dá um corte, tá? E é o suficiente para que essa planta tenha estímulos aqui abaixo para brotar. Então, de tempos em tempos, especialmente depois do inverno, onde a planta ela tá feia, ou em momentos em que ela não tá, pode até nem tá tão feia assim, mas tá sem flor. Se ela tiver sem flor, aí não dá dó da gente podar, aí você pode fazer podas assim. Entendido? Princípio de poda de roseiras. É isso, simplesmente isso, tá? E mudas, trouxe para vocês duas formas de fazer. Isso aqui é um galho, tá? Grosso. O que você faz quando você vai produzir mudas a partir de galhos grossos? Você vai deixar somente a estaca. Isso aqui vai dar um reels bom, hein, Fá? Esse pessoal tá todo chique hoje, aprendendo tudo de rosas. Uma estaca vai deixar a flor? Por que não vai deixar a flor? Porque enquanto essa flor estiver aqui pendurada nessa estaca, ela continua precisando de água e nutrientes para se manter, tá? Então é como se ela estivesse roubando do objetivo que a gente tem. Nesse momento, na produção de mudas por estaca, a gente quer que ela enraize e que ela produza brotos e não flor. Então você vai cortar. Esse galho aqui, ele tem aqui em cima mais ou menos uns 8 milímetros, aqui embaixo está passando de 1 centímetro de espessura. Esse tipo de estaca pega, tá? Só que demora para rebrotar isso daqui. E tem uma coisa, esse aqui dá para fazer 2 estaquinhas. Você pega essas estacas aqui, você pode colocar naquele substrato adequado que eu mostrei pra vocês, que eu falei pra vocês lá no comecinho, tá? Se você perdeu, depois assiste a live no começo que você vai entender qual é o melhor tipo de substrato. Você vai pegar essas estacas e vai colocar no substrato, somente. Só que estacas grossas levam em torno de 90 dias para começar a brotar. E nesse período, algumas estacas podem se perder, tá? É uma alternativa, você pode fazer assim, só que uma forma mais rápida e eficiente de você fazer é com galhos mais fininhos, mais jovens, mais novinhos. Esses rebrotam bem rápido. E uma coisa importante aí é que produtores de plantas ornamentais
Coloque em várias estacas, umas 5, 6 estacas por potinho. Você já vai ter uma roseira cheia ali para oferecer para o cliente, tá? Estaquinhas bem fininhas, é só colocar no substrato. Não vai colocar no sol, nem meia sombra, tá? Vai colocar na sombra mesmo, com bastante claridade, até que saiam os primeiros brotos. Depois vai fazendo a exposição gradual ao sol. Últimas coisas que eu vou falar aqui, deixa eu ver que horas são. Últimas 2 coisas que eu quero falar com vocês. Aí, não dá tempo. Eu quero mostrar a vocês uma praga bem comum de roseiras. Se você... Vou até tirar um filtro que eu coloquei aqui, porque vocês não são obrigados, né? Mas agora eu vou tirar para que vocês vejam bem. Ah, fica escuro. Ó, usa a sua imaginação. Não foca direito aqui na câmera desse jeito. Acabada essa live, eu vou colocar nos stories fotos da praga, que é essa aqui, e da doença que nós temos ali numa outra, e para que você veja melhor. Mas nesse momento, o que eu quero que você observe aqui? Essas folhas, elas estão como se fossem pintadinhas de branco, todas as folhas. E olhando bem de perto, bem próximo, tem algumas teias de aranha. Jardinistas de sucesso que estão aqui presentes. Qual é a praga que causa isso aqui? Teias de aranha. Algumas folhas, não são todas nesse caso, algumas folhinhas, elas começaram já a abrir toda enroladinhas. Quem me diz que praga é essa? Quero saber. Ai. Começa com A, não. Começa com A. Isso! Hoje o chocolate vai para Isa. Depois você me cobra, Isa, que eu vou te mandar o chocolate. Isso aqui são ácaros, tá? Tem um vídeo falando só sobre ácaro, depois você vai lá, assiste ele. Ácaros, se não tratados, eles detonam as plantas. Ela vai começar a desfolhar, desfolhar, desfolhar. Desde os brotinhos bem jovens, ela começa a perder, já abre todo prejudicado. Vão caindo as folhas, vão ficar só os talos, ok? Uma das alternativas para tratamento é através do enxofre. Enxofre puro, bem puro, enxofre de qualidade, 3 gramas por litro de água. Deixa eu ir para um lugar mais decente aqui. Tá anotando aí? Forma de tratar o ácaro em roseira. Você vai pegar 3 gramas de enxofre. Isso aqui é um enxofre que eu coloquei no potinho, tá? O enxofre é um pó amareladinho. O enxofre puro você pode usar 3 gramas misturado em água e borrifar em cima, embaixo das folhas, na planta inteira, uma vez por semana. Até que você identifique que os brotos novos eles já estão saindo verdes. De 1 a 2 aplicações costumam ser suficientes para que a gente já tenha um excelente controle de ácaro. Mas pode ser que o ácaro ele seja mais resistente, ele se torne muito resistente, porque pode ser que a planta já tenha passado por várias coisas aí. Então existem produtos acaricidas, produtos sintéticos que vão auxiliar aí esse tratamento, tá bom? Deixa eu abrir a porta aqui, o meu cachorro entrar. Uma outra doença muito comum. Consegue enxergar? Ó, dá pra ver. Ó, com a luz fica melhor ainda. O que tem essa roseira? Cheia dessas manchinhas. Quem coloca aí pra mim? Silêncio. Nesse momento, só o silêncio. O que vocês estão vendo aqui? Pintas. Que cor? Isso! Ah, lindeza. E não. Empório das Rosas, Novo Progresso. Nossa Carla crossfiteira acertou. Isso aqui são fungos, tá?
Essas manchas aqui, isso, pinta preta. Não é oídio, tá? É pinta preta, não é ferrugem. Oídio e ferrugem também são doenças causadas por fungos, mas tem outros sintomas. Não é ácaro é uma praga. Isso aqui é pinta preta. Pinta preta é muito comum em época de chuva muito frequente, temperaturas altas, exatamente como a gente está vivendo agora nesse período. É um fungo. Como é que você vai fazer? Deixa eu ver aqui. E como é que você vai fazer para tratar? Eu trouxe os produtos aqui para vocês verem, e tem aqui já publicado a receita passo a passo de como fazer cauda bordaleza, tá? Cauda bordaleza é um fungicida liberado pela produção orgânica, então ele é ecológico, natural, tem uma baixa agressão, muito bom. Sulfato de cobre com cal, tá? A forma, hoje não importa a forma de fazer, importa que você saiba que essa é uma alternativa para que você controle doenças causadas por fungos em roseiras, especificamente é esse fungo aqui, tá? Se for ferrugem, a gente também pode tratar, é raro da ferrugem roseira, mas também pode tratar com cauda bordaleza. Agora, se for o oídio ou míldio, vocês falaram oídio aí, existe um outro fungicida que a gente utiliza, mas nesse caso aqui, cauda bordaleza. Entendido? Ah, importante, essa roseira aqui, o tratamento dela, eu a faria da seguinte forma, eu não aplicaria já do jeito que tá. Faz uma poda, retira tudo, tá? Faz uma poda baixa aqui, tira essas folhas que estão doentes e depois começa a fazer a aplicação de cauda bordaleza. Uma vez por semana, faz uma aplicação só, espera esses brotos virem e observa se eles estão saudáveis ou não, entendido? Depois você continua a tratar caso esses brotos já continuem vindo doentes também, certo? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma. Ah, tá. O Arley colocou assim, ó. Tenho observado que precisamos de um período entre a compra e a venda, adaptação, mas como fazer se não tivermos um espaço para esperar esse tempo, pois não sabemos qual o próximo projeto? Arley, não tem o que fazer. Tem que achar um espaço para aclimatar. Sei lá se é possível fazer alguma parceria com as floriculturas ou os gardens. Eu acredito que haja deles também uma preocupação em ter um espaço adequado para essa aclimatação, para essa rustificação. Por quê? Eles têm uma previsão de escoar, mas pode ser que não escoe tudo. E eles querem plantas resistentes. Então, pode ser que haja uma preocupação deles. Caso contrário, tem que achar um local. Na casa da sogra, da mãe, do vizinho, de alguém, tá bom? E quem perdeu o começo no meio da live lá, nós falamos sobre isso, é fundamental, ok? Meus amores, na quinta-feira nós temos um encontro novamente aqui, às 7 da manhã. Inclusive, não sei se Rose está por aqui, mas ela já me mandou uma sugestão de tema para a live de quinta. Quinta-feira é uma live de perguntas e respostas. Lá eu respondo as dúvidas que vocês trazem para mim. É uma consultoria gratuita, tá? Então, venha para a live. Eu vou abrir uma caixinha antes de quinta-feira, acho que na quarta. Hoje é terça, acho que amanhã eu abro uma caixinha. Fique atento aos stories. Coloque a sua dúvida lá, é importante, especialmente porque quando você traz questões que precisam de uma análise mais profunda, isso é possível de ser feito. Posso entrar em contato com você, talvez, te solicitar mais algumas informações, algumas fotos e trazer a sua resposta para a live de quinta-feira, certo? Olá, Carla, eu faço adaptação. Olá, perfeito. A Carla, gente, do Empório das Rosas, ela tá com assim um perfil sensacional, que inclusive tem dicas para vocês lá, tem muitas coisas. Essa aqui, ó, de cima, Empórios das Rosas NP, que é de Novo Progresso. Confiram, sigam o Instagram dela, tá sensacional também. E ela vende mudas ali para a região. Ela tá dizendo assim, eu faço adaptação com todas as plantas que eu compro para revender. Se todos os gardens, viveiros, floriculturas tivessem essa preocupação, nós estaríamos muito mais seguros. Exceto se a gente comprasse logo que chegasse. Mas é muito importante essa adaptação.
E o problema é que às vezes as pessoas nem sabem disso. Abrem as lojas e tal com o sonho, o desejo, o propósito, gostam de plantas, mas não sabem que isso é necessário. Então identifiquem, tá? E tem uma outra coisa, vocês também podem auxiliar outras pessoas, porque alguém que vende para vocês, para que vocês possam executar os projetos, são parceiros, tá? Auxiliem também naquilo que vocês sabem, sem soar arrogantão, chega lá querendo ensinar tudo, mas à medida que você sente que tem abertura, ajude as pessoas também. Ou então já comprar plantas em garden no sol. Sim, alguns gardens não têm infraestrutura, tá? E elas, se sobreviveram sem sombrite, sem nada, as chances são de que elas não vão estar expressando um potencial ornamental tão maravilhoso. Mas é sinal de que elas são mais rústicas, mais resistentes. E tem um outro ponto aqui só para fechar, eu vou embora. Quando as mudas elas são produzidas em estufas, a gente consegue perceber. Elas têm um padrão. Tá? Quando elas são produzidas de uma forma mais caseira, às vezes são produtores de plantas ornamentais, mas eles estão numa fase ou iniciante, ou é a própria escolha mesmo daquelas pessoas produzirem de uma forma mais caseira. E a gente consegue perceber pela diferença do formato e tal. E essas plantas assim, elas já são mais resistentes, mais rústicas. Talvez não tão cheias, não tão bonitas, não tão viçosas, mas você não vai ter perda nos jardins assim que executar, tá bom? Se você me encontra no YouTube, encontra sim, Cláudio. Larissa Ribeiro, paisagista, tá? Beijo, Aninha. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tenham uma terça-feira muito, muito abençoada.